gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas, e hoje a gente vai fazer sobre um livro que eu tô devendo há algum tempo pra minha própria irmã, que foi quem me emprestou, A Paciente Silenciosa, do Alex, ele tem um sobrenome difícil, Michaelides, porque ele é do Chipre, então ele tem essa origem diferente que dá um contexto completamente interessante pra história. Mas falando agora um pouquinho do livro, né, o que acontece? O Alex, ele já é um escritor de roteiros, tem alguns roteiros com passagem por Hollywood. Esse é o romance dele de estreia e ele tá sendo muito bombado, tá? Ele já foi vendido para mais de 40 países, porque ele é um thriller que ele vai te construindo uma história, ele vai te construindo duas histórias, na realidade, e você não entende muito bem por que essas duas histórias estão ocorrendo. E essas duas histórias, elas aparentemente têm um fator em comum. Na verdade, elas têm vários fatores em comum. Quem é a paciente silenciosa, né? Ela é a Alicia Batterson. O que aconteceu? Ela cometeu um assassinato. Ela deu 5 tiros na cara do então marido dela, o Gabriel. Mas é muito estranho porque ela foi encontrada em choque, né? Então quando os vizinhos ouviram aqueles tiros, acionaram a polícia e a polícia invadiu a casa dela, encontraram o Gabriel com 5 tiros na face e ela completamente em choque, sem falar nada, sem ter nenhum tipo de reação. A Alicia, após a morte do Gabriel, né, e toda essa situação, que não ficou muito clara se foi ela que assassinou, se foi alguém, ela simplesmente se calou e nunca mais falou absolutamente nada na vida dela. Passam-se 6 anos e a gente é apresentado por um outro personagem, um psicoterapeuta forense, que é o Theo Faber. E o Theo, ele tem um certo fascínio pela história da Alicia, porque, como ele próprio diz aqui no começo do livro, a hora que ele se apresenta, ele é meio fudido da cabeça. Como ele tem um histórico de pais abusivos, uma infância bastante problemática e precisou fazer terapia durante muito tempo para poder digerir todas essas situações, ele acredita que ele consegue ajudar a Alicia. O silêncio dela, para ele, é muito emblemático, tem profundas razões com o que ela passou e ele começa quase a fazer uma investigação pelo processo psicoterapêutico com ela. Então, de alguma maneira, ele vai até o centro terapêutico onde a Alicia está sendo cuidada, consegue um emprego lá. E assim, gente, vai ter vários saltos lógicos nesse enredo, então não se assustem. Então ele consegue um emprego exatamente onde a paciente, que ele quer tratar, está presa, né? Ela foi julgada como sendo a culpada pelo crime. E vai ter uma série de pequenas questões que vão sendo levantadas com relação ao Theo, que não apenas ele tem uma vida, uma mente fodida, como ele mesmo disse, mas que a própria vida pessoal dele é um pouco bagunçada, né? Ele tem um casamento, ele tem um relacionamento, mas o relacionamento não tá indo tão bem assim. E você fica acreditando que não necessariamente uma pessoa que trata de mente das pessoas, ela vai ser completamente resolvida com ela própria, né? Então tem essa questão também de que a pessoa que está tentando curar uma pessoa traumatizada não é 100% perfeita, 100% sã, ou tá totalmente saudável e totalmente away dessas questões humanas e mundanas, né? Então tem esse fator gostoso de que você vai lendo e o Theo, ele pouco a pouco, ele vai começando a fazer várias tentativas de contato com a Alicia e vai tentando ter contato com pessoas que circulavam ela. Então ele procura, a Alicia era uma pintora, então ele vai procurar o amigo dela que pintava com ela, que depois se tornou agente dela, ele vai procurar a família dela, ele vai procurar a vizinha, ele vai procurar diversos elementos que possam dar pistas para ele de por que a Alicia não fala. E eu vou parar por aqui, porque senão vou começar a entrar em spoilers, e a graça do livro tá exatamente em a conclusão ser tipo nas últimas 30 páginas. Você acha que você tá desvendando e de repente tudo se subverte. A gente vai ter contato com alguns diários da Alicia no livro também, então
você vai ter trechos em que ela vai ganhar uma voz, mas é uma voz de 6 anos atrás, é uma voz do diário dela. Então tem esse fator também de que a gente conhece a personagem muito por quem ela foi, não por quem ela é. E isso já dá uma mexida no que a gente está acostumado com thrillers. É um livro que tem seus defeitos, obviamente. As partes sobre a vida do Theo são extremamente entediantes, não tem peso, e os dramas mesmo que o Theo tem são um pouco bobos, se você parar pra pensar. Ele tem essas gordurinhas. É um livro que foi escrito muito com estrutura de roteiro. Ele tem capítulos bem curtinhos, bem rápidos. É um livro que se sucede muito rapidamente. E quando você vê, você já tá na metade, já tá indo pro fim. O Alex dá diversas pistas, então o livro ele é narrado por partes, e cada parte tem uma ou duas falas de alguém famoso relacionando psicologia, ou contexto, ou organização familiar. E isso já dá também uma pista do que tá para acontecer naquela parte específica do livro. O fato dele ser tão facilmente visto como um roteiro, eu acho que traduz o sucesso dele nos Estados Unidos. Como eu falei, ele já foi traduzido para mais de 40 países e vai virar um filme obrigatoriamente. Se eu não me engano, foi a produtora do Brad Pitt que comprou esse roteiro. Então, vai virar filme. Eu não sei se o grande plot do final é tão bem traduzível em linguagem cinematográfica quanto é na literatura, mas funciona bem. Um outro fator interessante que eu gostei muito foi como ele conseguiu pegar um mito específico grego e transportar a ideia presente nesse mito para o livro. Então é muito bom isso. Eu não vou falar qual mito é, porque o mito acaba sendo um spoiler de tudo que está acontecendo. Eu sinto um pouco de pena de não poder ver as obras, né? Então, como é uma pintora ficcional, a gente não tem um acervo de obras para pesquisar e ver, então a gente só consegue imaginar. Mas é muito bom, é muito gostoso, é uma leitura muito rápida, e é uma leitura que, quando você entra ali na página 200, você já está tão envolvido com a história que você lê as últimas 100 e poucas páginas num piscar de olhos, porque você já está bastante envolvido. Bom, ele está sendo publicado aqui no Brasil pela editora Record. Ele saiu nos Estados Unidos em 2019 e saiu aqui no Brasil também em 2019. Tem 349 páginas, você encontra ele por um valor de R$ 35,90, até um pouquinho mais barato, em torno dos seus 20 e pouquinho. A Record fez um trabalho super legal nessa edição, em que a capa simula a textura de uma tela, né? Então o acabamento na lateral, a textura da capa simula a tela, então já também dá uma ambientação. A diagramação tá super ok, tá super gostosa de ler, o tamanho da letra é grande, então não tem nenhuma dificuldade de leitura. E se você está procurando um bom entretenimento, algo que você vai ser conduzido por um mistério e vai ter aquele grande plot twist no final que você vai ficar muito impactado, é uma leitura assim certeira. De mais a mais sobre esse livro é isso. Eu vou deixar na descrição o link da Amazon, que se você comprar por esse link você não vai pagar nada mais por isso, ainda vai ajudar o canal a continuar. E acho que é isso, deem ele de Natal, é uma leitura muito gostosa. Não se esquecendo de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito e se inscrever na bolinha aqui do meu lado esquerdo para poder continuar acompanhando o que a gente posta aqui semanalmente. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande